trabalhar, né, fora e pastorear, né, Deus tem guiado um processo maravilhoso, assim, cheio do poder e da graça de Deus, ali, né, em Jaboatão, nessa igreja abençoada, que o pastor tem cuidado desde 2022, não é isso, pastor? Então nós conversávamos um pouco sobre isso, sobre os desafios, projetos, e eu quero agradecer, pastor. É uma alegria tê-lo conosco hoje, e pedir que você nesse momento agora em que nós vamos ouvir a palavra, realmente não se distraia, querido. Aproveite aquilo que o Senhor irá derramar sobre nós hoje, e que você possa colocar o seu coração disponível. Não apenas ouça, mas pratique aquilo que o Senhor vai falar através do seu servo, no nome de Jesus. Você estende suas mãos sobre a vida do pastor Rodolfo, orando por ele nessa manhã? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade que temos de te adorar, de buscar a tua face, mas também de ouvir o Senhor falando conosco, através da vida desse homem de Deus, Pai. Nós, nessa manhã, oramos pelo pastor Rodolfo, Pai, pedimos a tua bênção sobre a vida dele, Pai. Ó Deus, que o Senhor derrame, ó Deus, sobre o teu povo hoje, uma porção especial da tua palavra, ó Deus, da tua graça e de direcionamento para nossas vidas, Pai. Que no nome de Jesus, o teu povo esteja atento e nenhuma cilada do diabo venha, ó Deus, tirar essa palavra, essa semente que será lançada hoje. Assim nós choramos no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Amém? Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor Jesus nessa manhã? Amém? Lá na nossa igreja, na nossa casa, nós não temos culto, né? Domingo pela manhã. Então estava olhando aqui, que saudade de ministrar. Nós temos culto tarde e noite, 17 horas e 19h20. Mas eu particularmente gosto demais da parte da manhã. Mas não sou eu que manda na igreja, quem manda na igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Então nós oramos e pedimos a Ele direcionamento, né? Mas quando nós estávamos no início do ano, transicionando, Deus falou comigo, falou, ó, planeja até junho, até o primeiro semestre, e no segundo semestre tu espera, né, o que vai acontecer. E foi isso que aconteceu. Deus nos deu direcionamento para termos 2 cultos, só que eu sonhava em ter um culto pela manhã, mas Deus, né, nos deu direcionamento e nós começamos. Mas eu tenho um prazer muito grande de estar aqui com vocês nessa manhã, tá? Eu sou o pastor Rodolfo, como o pastor Davi falou, sou casado com a pastora Priscila, 17 anos, eles estão em casa, tá? Não sei se tá pelo YouTube também, tá pelo YouTube, tá? Manda para ela aí, por favor, Jobson, aqui, o link, tá? Para a pastora, tá certo? Quando tá em casa com as crianças, tá bom? E nós estamos aqui com um prazer imenso. Estou aqui acompanhado com o Jobson, né, com meu amigo também Lucas, 2 amigos que fazem parte, ovelhas lá da nossa casa. Estamos aqui com um prazer muito grande de estar ministrando aqui nesta manhã. Amém, gente? Então, por favor, atente-se àquilo que o Espírito Santo quer falar. Eu falei para Deus, orando, pedindo a Ele, fiz: Deus, eu quero ser tão simples, mas tão simples, para aquilo que o Senhor fizer nessa manhã, todos saibam que não foi algo do homem, foi algo de Deus. De algo tão simples, irmãos, eu estou pedindo aqui para essa manhã, para ser tão simples, mas tão simples para você dizer assim: não foi algo daquele pastor que veio lá de Jaboatão dos Guararapes, foi da parte do Senhor, aquilo que Deus quer fazer aqui nessa manhã. Eu posso ouvir um amém? Amém? Então vamos nessa. Você pode abrir a palavra do Senhor Jesus no Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 31. Marcos capítulo 7, versículo 31. Amém? Vou ler na versão King James, uma versão que eu gosto bastante. E se você tiver um pouco diferente da sua, tá? Não se preocupa e acompanha aqui, tá? Justamente como vai estar aqui no telão. Glória a Deus. Mesmo sentados em reverência à palavra do Senhor Jesus, nos diz assim: outra vez, Jesus, saindo das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região de Decápolis. Então, algumas pessoas apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar, e lhe suplicaram que impusessem suas mãos sobre ele. Jesus conduziu o homem a sós para longe da multidão e colocou os dedos na orelha dele
em seguida, cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu, com um profundo suspiro, ordenou: Efatá, que quer dizer, abra-te. Eu queria que você pudesse ler comigo esse versículo, porque é esse o tema da minha mensagem. Você pode dizer comigo no 1, no 2, no 3, a gente vai ler o 24 junto, tá bom? 1, 2, 3. Depois, levantando os olhos para o céu e com um profundo suspiro, ordenou: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Entretanto, Jesus ordenou-lhes que não dissessem a ninguém o que ali se passara. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles o divulgavam. As multidões ficavam sobremodo maravilhadas e proclamavam: Ele fez tudo de forma esplêndida, fez tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Espírito Santo, eu quero clamar mais uma vez ao Senhor, para que o Senhor venha ter misericórdia de mim e poder, de certa forma, ser instrumento em tuas mãos para edificar a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Queridos, o Evangelho de Marcos tem algumas considerações muito importantes. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele foi escrito não por um teólogo, mas ele foi escrito, os teólogos acreditam que ele foi escrito, a narrativa de Pedro, para um jovem chamado João Marcos. E com um propósito muito fundamental, para que esse evangelho pudesse ser pregado aos gentios. O Evangelho de Marcos, ele traz uma visão muito sobre cura, sobre o poder do Senhor, sobre o poder de que Cristo tem, sobre o poder que Cristo tem para poder curar e repreender toda enfermidade. Quantos creem que essa passagem que nós lemos aqui, ela é verdade? Quantos creem? Levanta a mão. Você crê? E você crê que o Espírito Santo, que nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos? Quantos creem? Então, irmãos, Efatá, que quer dizer abra-te. Eu creio que o Espírito Santo me trouxe para cá nessa manhã, para poder ser instrumento em suas vidas, para dizer que todo o impedimento espiritual, ou seja físico também, o Espírito Santo de Deus venha abrir os teus ouvidos e a tua boca, para que você possa proclamar as grandezas do Senhor Jesus aqui nessa cidade de Caruaru. Quantos podem dizer o amém? Irmãos, o Evangelho de Marcos, como já falei para vocês, tem uma característica extraordinária, diferentemente dos outros evangelhos. Como a gente trata Mateus, Marcos e Lucas, como nós chamamos dos evangelhos sinóticos, são os evangelhos que narram as passagens bíblicas de uma maneira muito parecidas, de maneira completamente que a gente vê diferente do Evangelho de João. João começa escrevendo de maneira completamente diferente. João começa descrevendo: no princípio era o verbo estava com Deus. Mas não, o Evangelho de Marcos, ele começa falando sobre a grandiosidade de Jesus. E é sobre isso, irmãos. O Evangelho de Marcos, do qual nós lemos aqui esses versículos, ele termina no capítulo 6, você pode abrir a Bíblia, por favor? Marcos capítulo 6, dizendo assim, Marcos 6,56, vai dizer assim: e onde quer que ele fosse ministrar, povoados, cidades ou campos, a população trazia os doentes para as praças, imploravam-lhe que pudessem ao menos tocar na borda do seu manto, e todos os que neles tocavam eram curados. Tocar em quem? Em Jesus. E quantos creem, irmãos, que o mesmo Jesus, que estava, aquele jovem judeu que estava
andando pelas cidades, pelas ruas de Jerusalém, também está aqui neste lugar. O próprio Jesus está aqui neste lugar. O livro de Apocalipse, o qual o pastor de vocês diz assim: eu estou, né? Ele diz que tem as 7 estrelas em suas mãos e ele anda no meio dos candelabros. Irmãos, o próprio Jesus Cristo diz que ele tem a vida dos pastores, os anjos da igreja em suas mãos, mas também ele diz que ele passeia no meio da sua igreja. E eu creio, irmãos, que nesta manhã o Espírito Santo de Deus quer fazer coisas extraordinárias aqui nessa manhã. E você vai sair dessa manhã com os teus lábios profetizando a grandiosidade de Jesus e ouvindo com os teus ouvidos espirituais a doce voz do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Eu creio que existe um Deus que é possível fazer. E qual é o nome disso, pastor? Avivamento espiritual. O nome disso é um avivamento espiritual, onde o Senhor chama aquele que não ou poderia mais falar as grandiosidades do seu nome, e não pode mais ouvir a doce voz do Espírito Santo de Deus. João capítulo 1, versículo 14, vem dizer que aqueles que são nascidos da água e do Espírito não vivem mais segundo os padrões da carne, mas andam pelo Espírito. Aqueles que são, irmãos, que não nasceram nem da carne nem do sangue, mas são levados pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, você vai sair daqui falando: Efatá, abra-te sobre a tua vida. Queridos, Jesus, ele fez grandiosidade. O início do capítulo 7 de Marcos, Jesus está aqui falando com os fariseus. Jesus está falando, discutindo sobre regras, sobre assuntos da lei. E você vai ver em todo o capítulo 7, mas no finalzinho, no versículo 31, dizendo assim: outra vez. Por que isso, pastor? Porque você sabe que Jesus não foi a primeira vez que Jesus estava indo a Decápolis. Qual, pastor, que cidade é essa? Quantos lembram daquele homem demoniado chamado Gadareno? Quantos lembram? Amém? Você pode me dar um amém? Você se lembra? Então Jesus já havia ido para lá. Em Marcos capítulo 4, para o versículo 5, ele dá uma ordem para os seus discípulos atravessar o mar da Galileia, onde eles atravessam uma tempestade, e por causa de uma vida, Jesus e seus discípulos vão para lá, para Gadara. Eles têm um encontro com o Senhor. Deus liberta um homem que estava acorrentado. Irmãos, as correntes já não eram mais possíveis prender aquele homem, mas existe um grande poder que habita em Jesus Cristo de Nazaré, que é possível de quebrar todas as amarras espirituais. Irmãos, ele vai lá, aquele homem termina o sermão de Jesus, todo aquele momento, de Bíblia debaixo do braço, dizendo assim: Jesus, estou contigo, e onde o Senhor for, eu irei. Ele diz: não é possível, vai lá e vai testemunhar aos seus. Então, muito possível, esse testemunho aqui é de alguém que foi liberto pelo Cristo. Então, muito possível aqui, por isso que vai dizer assim: olha, eles mais uma vez chegam em Decápolis e pedem para que Jesus vá naquele lugar, diferentemente dos fariseus, que estavam, irmãos, olha só, discutindo com Jesus sobre a lei mosaica. Poxa, os seus discípulos vão comer sem lavar as mãos. E Jesus estava mais interessado, irmãos, em libertar o povo que estava aprisionado. Eu quero dizer para você, irmãos, muitas das vezes dentro da igreja nós estamos mais preocupados com som, com sonoplastia, com cabo, com transmissão. Eu estou falando primeiro por mim, porque eu sou um cara chato. Quem está aqui, eles daqui sabem disso comigo. O quão eu levo, mas Jesus estava muito mais preocupado em levar o evangelho, em pregar, em levar para aqueles que precisam ser libertos. Quantos estão entendendo essa introdução aqui da mensagem? Então, irmãos, era um povo carente da graça de Deus. Por isso que Deus, Cristo, sai do lugar onde ele estava e ele vai para o lugar de Decápolis, onde o povo estava carente da sua presença, onde o povo queria ouvir. Ele vai em direção. Diga comigo: Jesus nos leva a andar por uma direção. Por isso que nessa manhã nós estávamos aqui e ouvi o pastor de vocês falando, João capítulo 14, versículo 6, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus era o caminho e ele estava levando os seus discípulos a andar por esse caminho. Então, irmãos, seguiam em direção ao mar da Galileia. Cristo não dava viagem perdida. E eu tenho aprendido isso, pastor, a não perder tempo com aquilo que não vai me levar a nenhum lugar. Eu não levo a minha igreja a se reunir sem nenhum propósito. Eu não trago a minha liderança para se reunir comigo sem nenhum propósito. Eu não me sento em nenhuma roda que não tenha nenhum propósito. Se eu sentar nessa mesa, se eu vim para cá, para Caruaru, porque eu entendi da parte do Senhor que tem um propósito para mim aqui neste lugar, falar do Evangelho de Cristo. Quantos estão entendendo isso? Há um propósito. E Cristo estava naquele lugar, irmãos. E hoje Deus é tão precioso que Ele nos deu 4 rodas. Imagina só, ó, pastorzão, saí, acordei mais cedo, tomei um café, vim com os meus amigos. Quanto tempo daria, irmãos, para nós chegarmos Recife, Caruaru? Pela graça e misericórdia do Senhor, tarde e noite estaremos na igreja. Você estará aqui na sua igreja também. Mas Deus nos deu, e quanto tempo levava isso, irmãos? A travessia de um lugar para o outro, e Jesus ia para um encontro, porque Ele tinha direção. E eu quero que essa igreja aqui, meu desejo, irmãos, é ver as redes sociais de vocês, é ver aquilo que Deus vai fazer aqui neste lugar, não por causa do Rodolfo, não porque eu vim aqui visitar, porque o pastor de vocês, irmãos, ó, o homem de Deus, cabeceia, cruza, irmãos, ficar aqui envolvido, fazendo tudo, para que você entenda qual é a direção que Deus tem colocado no coração desse homem, para que a igreja possa ir, para que a igreja possa avançar. E eu digo para você, irmãos, muitas das vezes não vai fazer lógica humana, mas para Deus a lógica humana nada importa. O que importa para nós e Deus é nós obedecermos a sua vontade, é nós obedecermos à vontade dele. Então, irmãos, ele passando por Tiro e Sidom, chega para esse lugar, um povo carente da graça, um povo carente, irmãos, que estava disponível para receber o evangelho da graça. Então, irmãos, quando Jesus chegam lá, diz assim, olha, eles já criam em Jesus, porque eles viram que Jesus havia liberto aquele homem gadareno, por mais que naquele primeiro encontro, eles disseram, nós preferimos os porcos do que você, Cristo. Mas agora não, agora eu acredito, sabe aquele momento reflexivo, quando nós recebemos a palavra de Deus e ficamos, Deus, era para aquele momento eu ter te obedecido, era para aquele momento eu ter seguido a tua voz, mas naquele momento eles entenderam que não haveria ninguém que pudesse fazer algo de extraordinário, inédito, a não ser Cristo. E eu quero que você entenda neste lugar, que não é por performance, não é por se parecer por alguém, o que Deus quer fazer nessa igreja, do inédito dele neste lugar, depende exclusivamente da igreja dele crer quem ele é. Eles criam em Jesus. Irmãos, qual o teu nível de que você crê em Cristo é? E eu quero fazer um pouco aqui de comparação em João capítulo 9, para a gente não ficar de um texto para o outro. João capítulo 9 narra a história do homem que era cego de nascença. E os discípulos perguntam, abra aí por favor, para eu não ficar só nas minhas palavras, porque a palavra de Rodolfo nada vale, mas a palavra de Cristo, ela é poderosa e eficaz. Ele vai dizer assim, olha, e seus discípulos perguntaram assim, Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Nós lemos em Marcos capítulo 7, que aquele homem que nós lemos em Decápolis, ele era surdo e mudo. Vocês estão entendendo, tá, gente? Para depois ninguém ficar aí confuso dos textos. Só que aqui em João capítulo 9, nós estamos falando de um cego de nascença, e o qual os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, porque nós temos a mania de dizer assim, por que está passando isso na tua vida? Porque o fulano de tal pecou, porque o Beltrano fez, e principalmente homem, a gente tem a figura de colocar culpa em alguém. Está acontecendo isso aqui, porque você mulher, porque foi o fulano, porque não, irmãos, Deus vai dizer assim, Cristo vai dizer, nem uma coisa nem outra, mas para que o nome de Deus seja engrandecido. Irmãos, eles criam, mas só que tem um nível de credulidade que nós temos em Cristo. Se você for ler aqui no decorrer do João capítulo 9,
Quando Jesus cospe e faz saliva com barro e saliva, mistura e coloca nos olhos desse homem, e diz assim: vai lá no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele se lava e volta vendo. Todos ficam admirados. E no decorrer daqui do texto, ele vai dizendo assim: quem é esse homem? Ele respondeu: não sei, mas o que você acha? Ele diz: eu acho que é um profeta. A partir do momento, irmãos, que nós estamos nos aproximando de Jesus, o nosso nível de fé, ele começa a aumentar. Agora, se você está dando passos para trás no relacionamento com o Senhor, tudo, a sua visão vai ser tudo impossível. Agora, se eu estou dando passos de fé mediante da presença do Senhor, quanto mais perto eu estou de Jesus, mais uma fé parecida com Cristo eu tenho, mais poder e milagres nós cremos que Cristo é possível de fazer em nosso meio. Quantos estão entendendo isso aqui? Agora, se eu estou um crente, um filho de Deus, que eu estou distante da presença dele, dando passos, regredindo. A gente regride algumas atitudes, irmãos, que nós damos, mas mediante do conhecimento da graça que nós temos do Senhor, nós não nos cansamos em nos conhecer a Cristo. A vida cristã não é uma corrida de um tiro no atletismo de 200, 300 metros, não, irmão, é uma maratona para a vida inteira. É uma maratona que você começa desde o dia do teu segundo nascimento, que você nasceu da água e do Espírito, e vai até onde, pastor Rodolfo? Até a eternidade. E se você não tem isso agarrado no teu coração, eu quero dizer para você que você está errado. Então, irmãos, voltando para o texto principal, que nós lemos em Marcos capítulo 7, nós acreditamos, irmãos, que eles já acreditavam que Cristo era poderoso para fazer infinitamente mais. Só que o que acontece, irmãos? Jesus, quando quer fazer, Ele não faz da maneira que eu e você nós queremos. Eu acabei de dar o exemplo para vocês aqui. Deus, na virada de chave de 2024 para 2025, Deus, ano passado, o pastor Davi, Deus tinha dado um tema comigo, transbordar, que era transbordar para todos os lados, qual está escrito em Isaías 54, ó tu estéril, mulher estéril que nunca sentiu dores de parto. Eu falo assim, vai transbordar, irmãos, e transbordamos mesmo. Deus fez algo de extraordinário, está fazendo na casa. E 2025, 2024, 2025, irmãos, a igreja lotada, todo mundo dizendo, pastor, não cabe mais cadeiras. A gente tinha 300 cadeiras, depois a gente comprou mais 100 cadeiras, depois a gente comprou mais 100 cadeiras, depois a gente comprou mais 100 cadeiras. E a igreja lotada, irmãos, não é o Rodolfo, não sou o Charles Spurgeon dessa geração, tá? Eu sou esse homem simples assim, porque a boa e poderosa mão do Senhor está sobre aquele lugar. E eu acredito que a boa e poderosa mão do Senhor também está aqui sobre a igreja de Nazareno em Caruaru, e Ele quer fazer ainda mais o que Ele está fazendo na casa. E chegou o tempo, pastor, segundo culto, irmãos, o culto terminando, tá todo mundo falando mal do pastor. O pastor não acaba esse culto nunca, né? Porque a culpa sempre acaba no pastor, né? Então, estava todo mundo lá, e Deus nos deu o direcionamento. Não é o culto de manhã, é o culto da tarde. Mas a cabeça do pastor Rodolfo estava onde? Porque, então Deus quer fazer aqui algo nesse lugar. Não está na tua lógica humana, não está do teu jeito, não está na maneira que você acha que é. Então, irmãos, olha só, o que foi que aconteceu, pastor, por você estar falando isso? Então algumas pessoas apresentaram um homem que era surdo e mudo. Algumas versões vão dizer que ele é gago. Na nova Almeida atualizada vai dizer que ele era gago, né? Alguém tem aí parecido com essa versão? Alguém está dizendo que era gago? Amém? A sua irmã vem dizendo, né? Outros vêm dizer que ele era mudo. Aqui na King James está dizendo que ele mal poderia falar. Então lhe suplicaram que impusesse as mãos. Só que Jesus, irmãos, quando Ele quer fazer, Ele faz da maneira dEle, do jeito dEle, como Ele quer, na hora que Ele quer. O poder e a autoridade estão sobre Ele. Irmãos, é Ele que faz da maneira como Ele quer. Então, irmãos, o que é isso, pastor? Como eu já falei para vocês, é uma promessa da vinda do Messias. Abra comigo, Isaías 35, versículo 3. Diz assim: fortaleçam as mãos frouxas e fiquem firmes os joelhos vacilantes. Digam aos desolados, desalentados de coração: sejam fortes,
não tenham medo. Será que você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Seja forte, não tenha medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar. Olha só, então se abrirão os olhos dos cegos, e se desempararão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como a coça, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto, e ribeiro no ermo. Irmãos, é uma promessa do próprio Messias. E o Messias veio, e Ele estabeleceu o seu reino. Deixa o céu descer, assim como é na terra como é nos céus. E a Bíblia vem dizer: aquilo que 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Aquilo que for concordado na terra será ligado nos céus. E por que não acontece, pastor? Porque a gente está distraído, porque a gente está interessado com outras coisas, porque nós estamos mais preocupados. Não sei aqui, né? Lá em Recife todo mundo é Esporte Santa, né? Esse ano aí só que o Santa Cruz que deu uma vitóriazinha aí, magrinha aí, saiu. Tá todo mundo acreditando que vai jogar Libertadores. Glória a Deus por isso. Eu não acredito. Tem tricolor aqui nessa manhã aqui, amém? O pessoal está acreditando que vai jogar Libertadores. Só que o povo, irmãos, está mais preocupado com isso. Recebi pessoas, pastor, que estavam dizendo: olha, pastor, esse ano vai, e de sala de discipulado e tudo. Irmãos, bastou aí uma distração e o povo vai embora. Agora, irmãos, Deus nos chama para viver algo da parte dele. Olha só o que Jesus faz. Jesus conduziu o homem a sós, longe da multidão. Irmão, Jesus chega naquele lugar, mas o que Deus tem para fazer é tão íntimo, é tão individual, é tão maravilhoso, que Jesus te tira do meio da multidão. Quando Ele quer mostrar algo daquilo que você está vivendo com Ele, irmãos, Ele faz na multidão, mas a maioria das vezes nós vemos Jesus tirando as pessoas do meio da multidão. Para quê, irmãos? Para realmente irmos muito mais do que um milagre. As pessoas muitas das vezes estão querendo correr para trocar no manto de Jesus, estavam interessados apenas no milagre, interessados apenas naquilo que o Senhor poderia proporcionar. Mas Deus nos chama nesta manhã, irmãos, se nós queremos viver um avivamento aqui em Caruaru, para irmos muito mais do que apenas um milagre, mas sim pela presença dEle. Quantos estão entendendo isso? Irmãos, e Jesus fez algo de inédito. Diga comigo: Jesus quer fazer algo de inédito. Inédito, irmão. Irmãos, é algo inédito. Por quê? Cada vez mais que eu estou caminhando com Jesus, eu estou crendo mais nele do que no início. A fé que nós tínhamos lá para Cristo, quando você entregou a sua vida para... Quantos entregaram a sua vida para Jesus como único e suficiente Salvador? Quem pode dar um glória a Deus por isso? Essa é a maior recompensa que o homem pode ter, a salvação. Esse é o maior milagre de todos, esse é a maior dádiva de todos que nós poderíamos ter. Só que a partir do momento que nós estamos caminhando, essa fé tem que aumentar. Só que o problema é o que, irmãos? O pastor acabou de orar pelas crianças que foram para o ministério infantil. A gente começa a crescer e a gente começa a confiar na nossa força, no nosso salário, que eu posso, eu faço, eu compro, eu vendo, eu troco, eu faço o que eu quiser. Só que não é assim na caminhada com o Senhor. E se a gente for voltar um pouco lá naquele texto de João capítulo 9, vocês vão ver que aquele homem, irmãos, ele é expulso da sinagoga. Por quê? Porque ele acreditava em Jesus, que Jesus foi Jesus que operou um milagre nele. Irmãos, e o pessoal começou a interrogar ele. Não sei se tem algum advogado aqui. Tem algum advogado aqui nessa manhã aqui? Se não temos, mas todo mundo, né, entende isso aqui. E começa a fazer uma cariação, chama os pais, começa a perguntar, começa a fazer um monte de coisa. Irmãos, e o camarada sustenta o testemunho deles assim: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Irmãos, nós éramos cego, mudo,
surdo. E quando Deus nos salvou para um propósito, para glorificar e exaltar o nome dele, e por que ainda você está de boca fechada? Por que ainda é tão difícil dar um glória a Deus? Por que ainda é tão difícil servir na casa do Senhor? Por que ainda é tão difícil fazer um evangelismo? Por que é tão difícil despertar? Por que, irmãos? Porque nós estamos... Jesus está querendo te tirar do meio da multidão. Fala assim, não, aqui está bom, Senhor, faz aqui mesmo, faz da tua maneira, faz do jeito que o Senhor quer. E nessa manhã Deus está dizendo para mim e para você: acorda, desperta, presta atenção, eu estou falando contigo, eu quero despertar você da multidão, eu quero tirar você da multidão, vem para cá mais perto de mim. Por isso que muitas das vezes nós, como pastores e líderes, quando eu quero ter um tempo recluso com o Senhor, irmãos, eu esqueço tudo, eu esqueço o meu trabalho, eu esqueço a liderança da igreja, eu esqueço a obra da igreja e foco apenas no Senhor, para que Ele possa abrir os meus olhos, para que Ele possa abrir o meu ouvido e eu possa declarar a grandiosidade do que Ele está fazendo comigo. Eu não estou falando de ser mais aleluiado, menos aleluiado. Eu não estou falando de dar glória a Deus no culto. Eu estou falando para viver uma vida que exalta o nome dEle. Poxa, pastor, não gostei muito daquele pastor, não, fala muito alto, dá muito glória a Deus. Eu gosto de um negócio mais, silencioso, né? Isso é questão, irmãos. Agora, uma vida que exalta ao Senhor é uma vida que glorifica o nome de Jesus. E aquele homem do qual eu estou falando agora, de João capítulo 9, chama os pais dele. Os pais dele disseram: não sei o que foi que aconteceu com ele não, mas ele era cego. Ele era cego. E o camarada conta essa história de novo. Pelo menos umas 3 vezes eles fazem isso com o homem cego. Irmãos, as pessoas querem que a gente mude de discurso. As pessoas querem que a gente fique relativizando a verdade que Ele fez na nossa vida. Porque agora tudo é verdade, do nosso ponto de vista. Do nosso ponto de vista, Jesus foi apenas um profeta. Foi isso que Ele começou dizendo assim: o que você acha que Ele é? Perguntado: o que você acha que Ele é? Eu acho que é um profeta. E as pessoas chamam de novo e dizem assim: quem você acha que é? Ele diz assim: uma coisa eu sei, Jesus não ouve a voz de pecadores. Ele abriu os meus olhos, eu era cego, agora eu vejo. Até o ponto, irmãos, de expulsarem aquele homem da sinagoga. E depois, só para ter um tempo de novo com o Senhor. Só para ter um tempo de novo com Jesus, só para ter um tempo de novo com o Senhor. Ele te tira da multidão, Ele fez um milagre e agora Ele faz de novo na vida do homem para dizer assim: olha, agora eu vejo que tu não és apenas um profeta, mas tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E aí, irmãos, olha só que algo lindo, olha só que algo extraordinário. Então, irmãos, as multidões, voltando agora para o texto, Marcos capítulo 7, as multidões voltaram e começaram: olha, coloca as mãos sobre eles. Jesus disse assim: olha, não é do jeito que vocês querem não. Jesus vai lá, irmãos, colocou os dedos na orelha daquele homem, e em seguida cuspiu e colocou, irmãos, colocou a saliva na língua daquele homem. Irmãos, ninguém está falando para você que operar um milagre e fazer isso aqui, pelo amor de Deus. Misericórdia. Mas eu creio, irmãos, que esse Deus ainda continua fazendo milagres e prodígios, o qual a palavra de Deus diz assim, em Atos, a gente vê que as pessoas queriam apenas ver a sombra de Pedro. Se eu não me engano, eu sempre me confundo, acho que é a sombra de Pedro e as vestes de Paulo, isso, né? A sombra de Pedro pudesse curar os enfermos. Irmãos, quantos creem que Jesus vai fazer um avivamento muito maior do que aquilo que está descrito no livro de Atos? Eu creio, irmãos, que Deus vai pegar homens medrosos, como Ele pegou Pedro, pegou os seus discípulos, e olha só, aqueles homens foram tão cheios, tão revestidos pelo Espírito Santo de Deus, o qual descida do Espírito Santo em Atos capítulo 1, versículo 8, eles foram tão transformados à imagem de Cristo, que diz em Atos capítulo 12 que Tiago, que fazia parte dos melhores amigos de Jesus, foi passado a espada. Jesus pode fazer, então, Jesus pega esse homem, leva para depois da multidão, e sabe o que é que faz, irmãos? Ele cospe, irmãos, e diz assim: olha, depois levantando os olhos, com um profundo suspiro,
Sabe aquele suspiro que você diz assim: que prazer, Senhor, estar na tua presença. Que grandiosidade estar nos teus atos. Que grandiosidade estar te adorando. E Jesus, irmãos, ele declara ao Senhor e diz assim: Éfata. E eu quero declarar agora nessa manhã, nessa igreja, essa palavra: Éfata. Abra-se os ouvidos espirituais, abram-se os olhos espirituais, abra, que Deus dê discernimento, para um crescimento, não para mostrar que nós somos grandes, mas para mostrar as grandiosidades de que Deus fez na vida, da minha e na sua vida. Quantos estão entendendo isso aqui, igreja? Um prazer, irmãos. Jesus foi com a direção correta. Será que Deus errou o endereço em plantar uma igreja em Caruaru? Você acha que Deus não tem propósito para ir para esse lugar? Eu não acredito nisso, pastor. Eu não acredito nisso. Se ele foi a primeira vez em Decápolis, libertou aquele homem, o gadareno, e depois ele vai de novo e liberta um homem, porque, irmãos, tem preciosidades que os evangelistas descrevem apenas nas suas particularidades. Essa passagem apenas está descrita no Evangelho de Marcos. E eu orei, pedi a Deus a palavra de Deus, o que é que eu vou pregar lá? Olhei a mensagem do pastor de vocês, e a única palavra que vinha no meu coração era Éfata. Senhor Deus, eu creio que o Senhor tem algo de especial. Mas o que é que acontece, pastor, quando eu estou ouvindo e não creio? Quantos já ouviram falar a história de Zacarias, o pai de João Batista? Abra para mim, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Isso não é normal, preste atenção aqui, igreja. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Olha só, o anjo foi falar com Zacarias para trazer o que, gente? Uma má notícia ou uma boa notícia? O que, igreja? Uma boa notícia. Quantos creem que o Evangelho é uma boa notícia? O Evangelho é a boa nova. O Evangelho é a boa nova que nós cremos. Olha só: todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, os quais devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhe poderia falar nada. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, expressava-se por sinais e permanecia mudo. E aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Irmãos, uma atitude de, preste atenção aqui, por gentileza, de incredulidade daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, nos gera esterilidade e nós não conseguimos proclamar as grandezas que Ele faz na nossa vida. Quantos estão entendendo isso aqui nesse lugar? Irmãos, eu nunca recebi a visita de um anjo na minha casa. Eu creio que um dia o Senhor Jesus aí ainda vai chegar. Eu creio que, irmãos, pastor, se eu creio essas coisas aí, pastor, tem tantas coisas aí, irmão. Eu não estou falando do evangelho desse barato do Pix, não. Estou falando do evangelho bíblico, que chegou lá na casa de Cornélio e dizendo assim: olha só, Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas subiram até a mim como memorial. Esse evangelho que eu creio, essa palavra que eu creio, irmão. Que Deus, quando a gente faz um convite para alguém vir para a igreja, alguém não vem, meu irmão, Deus manda quem Ele quer naquele lugar. Ele manda quem Ele quer, irmão, para poder vir na casa do Senhor. Agora preste atenção. Zacarias era sacerdote, irmão. Estava lá no serviço do Senhor. Ele estava mais preocupado com a idade dele. Tem tanta gente preocupada com tanta outra coisa. Poxa, mas a igreja acho que não vai não. Mas será que é com ele? Por que é com ele? Eu acho que deveria ser outra pessoa. Irmãos, isso gera mudez, surdez. Tu nem ouve a voz do Espírito Santo e tu nem consegue engrandecer ao nome do Senhor.
Só o que Deus está querendo fazer, igreja, é algo tão lindo, é algo tão maravilhoso, que ele vai primeiro, depois ele vai lá, fala com Zacarias, Zacarias não acredita. Ele vai na casa de uma jovem, de um adolescente, como muitos acreditam, e vai na casa de Maria, e Maria diz assim: aqui está a serva do Senhor, faz conforme a tua vontade, faz conforme o teu querer. Eu acredito que mesmo sendo virgem, eu acredito que o Messias vai vir, e ela fica cheia, irmão, da presença do Senhor, e ela fica grávida através pela ação do Espírito Santo de Deus. Alguém já ouviu falar sobre isso? Irmão, preste atenção. Efatá, abre os teus ouvidos, os teus olhos espirituais, o teu coração, e começa a dar um glória a Deus, por favor, para aquilo que Deus quer fazer aqui neste lugar. Isso começa com uma fé, irmão, que está aqui, ó, um depósito. Por isso que a palavra dele vai dizer assim: será que quando na volta do Filho do Homem ele encontrará fé sobre a face da terra? Isso é muito sério da visão. Irmãos, eu não quero pregar sem sentido. Eu não quero abrir a igreja, o que eu falo, que eu ministro sem sentido. Eu não quero ficar, irmãos, horas e horas me desgastando, fazendo a obra do Senhor sem sentido, para que um irmão que está comigo não reconheça. Eu não estou nem aí para o reconhecimento do irmão. Porque eu sei daquele que me chamou, eu sei daquele que um dia eu disse sim para ele, independente de quem estaria aceitando e não aceitando. Só que Zacarias, igreja, ele não reconhece. Sabe o que Zacarias faz? Depois do serviço, em vez de voltar glorificando ao nome do Senhor, ele volta mudo. Misericórdia. Se eu não voltar para casa glorificando ao nome do Senhor Jesus, irmãos, tem misericórdia de nós. Quantos estão entendendo isso aqui? Que nós não estamos falando apenas sobre parte física. Eu creio, irmãos, que vamos viver milagres e prodígios. A igreja do Nazareno, o pastor falou de vocês aí, já estou fazendo convite, né? Que vocês agora vão falar sobre a identidade nazarena. Nós cremos na cura divina, um dos nossos artigos de fé. Mas nós cremos que essa cura divina, ela vem em primeiro lugar através da proclamação do Evangelho, através da proclamação da palavra do Senhor, através das boas novas, através da palavra de Deus, a cura, os milagres, a multiplicação do pão, do azeite, o qual diz: faz primeiro para Deus, e não vai faltar farinha nem azeite na botija. Abra os ouvidos espirituais, abra os olhos espirituais, porque Deus quer fazer de novo em nosso meio. Meu Deus, quantos estão recebendo essa palavra? Só que Zacarias passa 9 meses, irmãos, de boca fechada. Só que quem crê está dando glória a Deus e aleluia. Porque quando o anjo chega para Maria e diz assim: Maria, Isabel, a tua prima. Quem é esse fofoqueiro que gosta de dizer as boas novas do Senhor, né? A tua prima está grávida. E quando Maria chega na casa de Isabel, irmãos, você já viu 2 meninos no ventre ser tão aleluiado como Jesus Cristo e João Batista? Ela diz: bendita seja a mãe do meu Senhor. E elas começam a glorificar o nome do Senhor, elas começam a dar glória a Deus e aleluia. Maria é cheia, começa a dar um cântico. Irmãos, começa um mover espiritual, porque quando o Espírito Santo chega, irmãos, as coisas não ficam no mesmo lugar. Não sei se você está entendendo isso. Mas quando o Espírito Santo chega, queridos, só que Zacarias fica como? Mudo. Mas Deus é o Deus da segunda chance, que está te chamando nessa manhã, para você tirar toda a surdez, para você tirar toda a timidez, porque os tímidos não entrarão no reino dos céus. Pastor, por que sou tão tímido? Manda outro, Jesus, ele canta melhor do que eu, ele prega melhor do que eu, ele é mais desenvolto, mas Jesus quer usar você. Timidez não entrarão no reino dos céus, assim como todos os outros que a gente sabe que está lá em Coríntios e Apocalipse. Irmãos, olha só, preste atenção.
Lucas capítulo 1, versículo 63, veja comigo, por gentileza. Vai dizer assim: então, pedindo uma taubinha, ele escreveu: o nome dele é João. Por que isso, pastor? Porque queriam dar outro nome a João. Queria colocar outro nome aí. E Zacarias falou assim: oxê, não é essa a ordem do Senhor não. E todos se admiraram. E imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram guardavam no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Irmãos, todos puderam ver que aquela mudez que Zacarias estava, não era de uma deficiência fisiológica, era de algo espiritual. Mas pastor, eu quero dizer para você que essa timidez, que muitas das vezes impede da igreja crescer, não é algo fisiológico. O que é isso, pastor, fisiológico? Não é problema da igreja. Porque a parede, porque a gente poderia, não é espiritual. E eu estou aqui nessa manhã, mediante o poder que está em Jesus Cristo de Nazaré, para dizer assim, que não é sobre algo fisiológico. Irmão, o que Jesus quer fazer não é algo sobre uma estrutura fisiológica, porque quando Ele quer fazer, Ele faz, irmão. O que quer estar aqui, dentro de nós, que nos impede de crescer, está, irmão, a primeira mudança que tem que acontecer, não é exterior, ela é interior. E eu estou aqui, irmão, para ser de certa forma usado e tirar as cinzas desse altar e colocar lenha nova, para que todo mundo saia daqui como Zacarias voltou para casa no dia que ele falou: o nome dele não vai ser outro a não ser João, porque ele vai ser grande diante do Senhor, porque ele vai ser usado pelo Senhor. E todos vão ouvir o que Deus faz na vida daqueles que creem. Todos vão ouvir o que Deus faz na vida daquele que crê. Irmão, Jesus não mudou. Efatá, abra-te, Senhor. Ser nessa manhã, Espírito Santo, faz a tua obra nesse querer, nessa igreja. Esse é o teu querer. Pastor, porque a gente desculpa o baterista. Cadê o baterista? Está ali, né? Pastor, porque eu não tenho um prato legal. É porque lá no outro lugar tem um aquário, não é você, tá, meu filho? Misericórdia. Não, irmãos. Porque lá não é sobre estrutura, não é sobre algo fisiológico, é sobre algo espiritual que Jesus quer fazer. É sobre algo, irmãos, um querer, irmãos, uma sinceridade em receber essa visão da parte do Senhor, em receber o toque do Senhor. É isso que Jesus quer fazer, é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Agora, queridos, se nós não entendemos isso, as pessoas vão te levar aos pés de Jesus, porque o pastor de vocês tem conhecido agora mais intimamente, mas ele é um daqueles que levam as suas ovelhas ao reconhecimento ao senhorio de Cristo. Nós somos apenas instrumentos, vasos. O poder, o querer, a vontade é tudo dele. E você vai dizer assim: poxa, eu não queria que fosse desse jeito não. Eu queria que fosse de outro jeito. Sabe aqueles meninos mimados? Que Jesus está querendo fazer algo, né? Agora estou falando, né, de nós, quem é pai e mãe aqui. Quantos são pai e mãe aqui nessa manhã, só para eu entender? Amém? Ali estou vendo que tem uma grávida ali. Não se iluda, eles crescem, né? Meu filho não vai fazer isso, minha filha não vai fazer isso, mas ensinando nos caminhos do Senhor. Mas aqui, uma buchudinha aqui. A gente ensina, e a gente como pai, como mãe, está querendo dar o melhor, e a gente olha e fala assim: nossa, ele, não é possível que ele fez isso, não é possível que... E muitas das vezes nós ficamos assim. E Jesus está querendo fazer algo no nosso meio. Fiz: não, Jesus, não faz desse jeito, não faz dessa maneira. Jesus tira o homem da multidão. Jesus cospe, né? Jesus coloca os dedos nos ouvidos dele. Irmãos, imagina quanto aquele homem sofria. Sabe por quê? Porque o surdo,
ele não consegue o quê? Ouvir. Quantos homens e mulheres chegam na igreja do Senhor? Estão aqui sentados, mas não estão ouvindo. É o que Isaías declarou. Vocês ouvem com os ouvidos, mas a dureza do coração, irmãos, tem muitas pessoas que não recebem da parte do Senhor porque estão com seus corações tão endurecidos. Quantos sermões nós fomos? Eu fui, como pequeno, não tenho origem, irmãos. O pastor está aí, ele deve ser filho de pastor. Não, irmão, não tenho, tá? Não vim sobre isso. Meus pais ainda nem convertidos são. Estou orando para que as escamas dos olhos deles caiam. Mas desde pequenininho, alguém me levava para a escola bíblica dominical, lá na igreja metodista, numa cidade, numa ruazinha bem humilde. E quando quiseram me levar para a igreja católica, queridos, eu falo assim: esse não é o Jesus que eu conheci. Esse a tia que ficava lá no ministério infantil. Ela ficava, quando eu fui para a igreja, me levaram para a igreja católica. Lá na igreja católica a mulher ficava louca por de tantas perguntas que eu fazia. E essa Maria, ele opera milagre, e ele faz não sei o quê. E não, eu acredito até que ela é mãe de Jesus, mas eu acredito num Salvador que mudou a minha história, que faz milagres e prodígios. E eu também creio que esse Salvador está aqui neste lugar e está declarando para uma igreja: Éfata, abra os ouvidos espirituais, abra a tua boca e começa a declarar a grandiosidade que Ele quer fazer aqui neste lugar. Mas começa como? Num lugar recluso com Ele, ouvindo a voz do Senhor. Pastor, posso falar algo para vocês? Estava falando com o pastor Alex ontem, e ele fazendo um convite. Eu falei: irmão, não é conferência, não é, outras coisas, são grandes encontros, mas é sobre jejum e oração. Sobre jejum e oração e leitura da palavra. Não é sobre trazer um pregador, né? Eu acho que se o fulano de tal vir aqui soltar umas chaves, quem quer chave aqui, soltando milhões de chaves, e a igreja recebe um monte de chave, todo mundo está igual um chaveiro, né? Andando com um monte de chave para abrir um monte de portas, e ninguém teve uma vida transformada. Mas tudo começa com um lugar recluso com o Senhor, tendo um encontro com Ele, dizendo assim: Senhor, vem, eu quero mais de Ti, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, Éfata do Senhor, vem sobre nós. E isso começa a acontecer, irmãos. É sobre esse lugar, pastor, o que nós vamos fazer a partir desse momento aqui na minha vida pessoal. Porque, irmãos, um avivamento individual não depende do avivamento coletivo. Samuel estava sendo discipulado por Eli, e vendo toda a baixaria que Ofni e Finéias fazia. Mas 1 Samuel capítulo 2 vai dizer assim: eu vou fazer algo de tinir os ouvidos de Israel. E ele anunciou para quem? Para quem tinha sensibilidade espiritual. Ele foi para quem? Para quem tem um coração de criança. Então começa a acreditar naquilo que ele pode fazer novamente, mais uma vez. Então, sobre jejum e oração, eu quero chamar só para o Ministério do Louvor subir aqui. A gente parecer que está acabando, amém? Para a gente poder prosseguir. Então, Deus, Ele quer falar, irmãos, mas tudo vem um momento. 1 Samuel vai dizer que enquanto a luz do Senhor ainda estava acesa. E eu creio, irmãos, que essa luz do Senhor está acesa, porque Ele vai dizer que eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, e Ele está aqui sobre esta manhã, falando com a sua igreja. E sabe o que foi que aconteceu, irmãos? O inédito. Eu creio no inédito de Deus, irmãos. Já tinha ouvido tantas coisas, tantos milagres, mas não tinha ouvido ainda que um cego de nascença, como nós lemos em João capítulo 9, que um surdo mudo tivesse sido curado. E eu creio, irmãos, que nessa manhã o Espírito Santo está aqui nessa manhã para falar comigo e contigo, para que nesta manhã nós possamos ouvir, abrir os nossos ouvidos espirituais, atentos para aquilo que o Senhor quer fazer. E quantos creem nisso que o Senhor Jesus Cristo quer fazer aqui nessa manhã? Quantos estão com os corações aquecidos para isso? Quantos estão com seus ouvidos bem abertos para ouvir a voz do Senhor? Para dizer assim, como Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo te
Quantos estão com os ouvidos, receberam a cura na vida, sua vida espiritual, para dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E quando nós ouvimos, nós estamos disponíveis para falar daquilo que Ele pode fazer. Como uma criança, irmãos, que ouve a voz do seu pai pela primeira vez e nunca mais a desconhece. Dentro da multidão inteira de homens de ligação, se meu pai me ligar, eu vou saber a voz dele. E eu tenho certeza que a voz do Senhor, ela é totalmente reconhecível por aqueles que têm intimidade com eles. Eu sei que às vezes a gente fica perguntando: Senhor, é tu mesmo? Porque o coração do homem é enganoso, sim ou não? A gente tem as nossas dúvidas, as nossas emoções, mas quando Ele testifica, porque nós estamos com os nossos ouvidos espirituais bem abertos. E eu creio nessa manhã, queridos, que Deus quer fazer algo ainda um pouco mais nessa manhã. E eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar, por gentileza. Desculpa pelo horário. É um clamor. É fatar do Senhor. Enquanto o louvor está aí adorando com seus instrumentos, enquanto o louvor está aqui entoando essa canção, eu queria que você pudesse se concentrar naquilo que o Espírito Santo quer fazer. Eu creio que a presença doce do Espírito Santo está aqui neste lugar para falar contigo e dizer assim: ser comigo, ser um comigo. Eu quero falar contigo, eu quero ser um contigo novamente. Eu quero que você ouça a minha voz. Deus te chama para um momento, Deus te chama para esse encontro com Ele. E é tão precioso, meu querido, minha querida. E eu creio que nessa manhã o Espírito Santo quer dar um toque no seu coração, na sua vida. E eu quero te convidar, você que entendeu essa mensagem e precisa disso, eu queria te convidar nesse altar, para você vir se derramar nesse altar, dobrar, se render. Se você quiser dobrar os seus joelhos nesse altar, dobre os seus joelhos nesse altar. Se você não puder, pode ficar em pé, mas que você venha e que o Espírito Santo venha nessa manhã com o abrir dele, para que você seja um instrumento dele aqui neste lugar. Pode chegar mais aqui nós, o maravilhoso da igreja do Nazareno é a gente saber que no final da ministração a gente pode se chegar no altar do Senhor, a gente pode se chegar no altar dele e dizer assim: Senhor, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, eu quero sentir, Senhor. Oh, Espírito Santo, faz aqui neste lugar. Vem, Senhor, nesta casa, Senhor. Senhor, não começa com algo fisiológico, não começa com algo na estrutura, mas no teu Espírito e no teu mover. Espírito Santo, vem, sopra sobre nós. Espírito Santo, vem, Senhor. Devolve as lágrimas nos olhos, devolve o fogo no coração e a luz em nossa mente. Oh, Espírito Santo. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, ser, eu confio em ti, confio em ti. Eu creio, Senhor,
Nós cremos que Tu és a vida, Pai. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Ele te leva pelo fogo nessa manhã. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Declara a tua confiança nele hoje. Confio em Ti. Nós confiamos, nós confiamos, nós confiamos no Senhor. Declare. Eu creio que Tu és a cura. Oh Deus, cura nesse lugar. Creio que és tudo para mim. Nós cremos, Deus. Creio que Tu és. Creio que Tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a Ti. Não há outro igual. Jesus, eu preciso. Declare isso. Jesus, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Não há outro igual. Jesus, eu preciso de Ti. Declare nada. Nada é impossível para. Coloca a tua fé em ação agora. Nada é impossível. Ele deseja falar contigo hoje. Nada é impossível para Ti. Tens Tens o meu mundo em Tuas mãos. nada é impossível. Oh Deus, nós cremos que o Senhor está fazendo aqui agora. Não há impossíveis para o Senhor. Abre os olhos, abre os ouvidos, abre a nossa boca nessa manhã. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Nós cremos, Deus. eu creio que Tu és a vida. A vida está nesse lugar. Eu creio Vida que flui nesse lugar. És a Vida sobre aquilo que está morto. Flua aqui nesse lugar agora. Ressuscita, Senhor. Cura, Senhor. Abre, Senhor. Em nome de Jesus. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Nós cremos, Deus. Eu creio. Eu creio, Pai. Nós cremos nessa manhã. Nós colocamos a nossa fé em ação nessa manhã. Nós declaramos, ó Pai, que o Teu nome é o nome sobre todo nome. Ó Deus, que a ansiedade não tenha a última palavra, que o medo não tenha a última palavra, que a timidez não tenha a última palavra, mas o Senhor tem a última palavra ao nosso respeito. Aleluia. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti.
Declare mais uma vez: nada é impossível. Nada é impossível para... Com toda a sua força, clame por isso. Nada é impossível. Diga a Ele, diga a Ele. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo. Mais uma vez, diga que não há nada impossível para Ele, que Ele pode fazer, que Ele tem todo o poder do céu, na terra e debaixo da terra, que a porta que Ele abre ninguém fecha, e a porta que ninguém fecha ninguém abre. Aleluia. Declare nada. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas Somente as vozes declaram: creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh Deus, nós cremos, Pai. Declare isso com toda a sua força. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há. Há outro igual a ti. Declare: abre. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Cante: abre o meu coração. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Nós queremos, Pai, nós queremos, Pai. Teu grande amor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Nós queremos ver outra vez, Senhor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Põe a mão sobre o teu coração e declara isso. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Oh Senhor, Teu grande amor. eu quero me apaixonar outra vez. eu quero me desesperar Outra vez. eu quero perder o som. Quando foi a última vez que isso aconteceu, Pai? Queimando de amor por ti. Somente as vozes declaram isso. Eu quero me Apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som. Outra vez, queimando de amor por ti. Declare mais uma vez: abre os meus olhos. Somente a igreja, cante isso. Abre os meus olhos, eu Quero ver, sim, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Eu estou ouvindo Eu quero sentir teu grande amor. teu grande amor. Eu quero, Pai, eu quero, Pai, apaixonar outra
quero me desesperar. Deus, abre hoje nesse lugar, ó Outra Deus. vez eu quero perder o sono. Outra vez queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Outra vez eu quero me desesperar. Outra vez eu quero perder o sono. Outra vez queimando de amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, quando foi a última vez que nós estivemos sem pressa na presença do Senhor, Pai? Quando foi a última vez que a Tua presença era o que mais importava? Eu quero chamar a Maíra aqui para fazer uma oração por nós nesse sentido agora. Se você pode, coloque-se de joelhos, se prostre na presença dEle. Você está na presença do seu Pai. Busca a presença dEle por um instante agora. Será que você pode se humilhar na presença do Senhor agora? Pode buscar a presença dEle agora. Ah, Senhor, nós pedimos perdão, Senhor. Quantas coisas, Senhor. Quantas coisas, Senhor, nós colocamos no Teu lugar, Senhor. Quanto tempo, Senhor, nós perdemos com outras coisas. Quando nada mais importa, Senhor, do que estar na Tua presença, Senhor. Oh Deus, abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai. Abre o nosso coração, Senhor. Nós não queremos, Pai, ser cristãos nominais, Senhor. Nós queremos ser aqueles, Pai, que são reconhecidos como os discípulos foram, Senhor, pequenos cristos. E para isso nós precisamos, Senhor, gastar tempo na Tua presença, Deus. Para isso nós precisamos, Senhor, priorizar a Tua presença, Senhor. E quando nada mais importar na nossa vida do que a Tua presença, Senhor, o Senhor nos fará transbordar dela, Senhor. O Senhor nos fará transbordar da Tua presença, Senhor. E é isso que nós queremos, Senhor, nesta manhã, Deus. Te pedir, Senhor, esvazia-nos de nós, Senhor. Esvazia-nos, Senhor, daquilo que não te pertence, Senhor. Esvazia-nos, Senhor, daquilo que a gente tem perdido tempo, Senhor, nesta terra, Senhor. Oh Deus, abre os nossos olhos espirituais, como foi falado aqui, Jesus. Nós queremos voltar ao primeiro amor, Senhor. Nós queremos, Senhor, nos apaixonar, Senhor, outra vez. Nos derramar, Senhor, outra vez. Queremos Te conhecer, Senhor. Queremos ter sede e fome da Tua presença, Senhor. Não queremos nos contentar com o pouco, Senhor. O que nós temos já não é mais suficiente, Senhor. Nós queremos mais. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais.
Deus, queremos conhecer a plenitude da Tua presença, Deus, na nossa vida, Senhor. Queremos mergulhar, Senhor. Nos dá algo novo nesta manhã, Senhor. Derrama sobre o Teu povo, Senhor, uma porção nova, Deus. Uma porção nova, Senhor, da Tua presença, Deus. Só o Teu Espírito Santo pode fazer isso, Senhor. Não só as minhas palavras. Quebranta o nosso coração, Senhor. A Tua palavra fala que um coração quebrantado, Senhor, não rejeita. E eu quero dizer para você, meu irmão, o Senhor não tem te rejeitado. O Senhor te quer mais perto. O Senhor te quer mais presente. O Senhor te quer mais atento à sua voz. O Senhor quer te entregar um pouco mais. Um pouco mais. O Senhor quer disponibilidade do seu coração para servir ao reino dEle. Ô Senhor, queremos gastar tempo contigo, Deus. Tua preciosa presença é maravilhosa, Senhor. Não queremos, Senhor, viver uma vida com pressa quando estamos contigo. Porque é hora de dormir, porque é hora de comer, porque é hora de outro compromisso, Senhor. O nosso maior compromisso, Deus, é estar contigo, Senhor. Porque sem Ti, Deus, nós não somos nada. Nada na vida, Senhor, importa se não estamos em Ti, Senhor. Se não estamos contigo, Senhor. Oh Jesus, tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Será que você pode declarar esse refrão novamente? Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez. Quando te amor por Ti, quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por Ti. Oh Deus, o Senhor é quem manda nessa igreja, Pai. Esse povo é Teu, Pai. E cada culto que nós fazemos aqui ao Senhor não é o cumprimento de um dever religioso, é a execução da Tua vontade, Deus, nas nossas vidas, ó Pai. O nosso culto não pode ser automático, não pode ser rotineiro. Nós não podemos fazer como Jacó, que diante da presença do Senhor disse: o Senhor estava aqui, mas eu não percebi, eu não vi que o Senhor estava aqui, eu não senti, eu não consegui captar, os meus ouvidos estavam abertos, eu não consegui perceber que o Senhor estava aqui. Livra-nos disso, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que podemos vivenciar aqui nesse lugar, Pai. E te dizemos, ó Deus, que nós não queremos nos conformar com um nível raso. Nós não queremos nos conformar com pouco. Nós não queremos nos conformar, ó Deus, com a mesmice. Nós não queremos transformar vida cristã em uma rotina. Vida cristã é poder de Deus. Vida cristã é poder de Deus. E que esse poder esteja sobre o Teu povo, no nome do Senhor Jesus.
Será que você pode aplaudir o nome de Jesus nesse lugar? Será que você pode adorá-lo? Será que você pode reconhecer que não há outro além dele? Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Aleluia. Aleluia. Seja adorado, Senhor. Seja adorado aqui nesse lugar. Faz a tua vontade, Deus. Continua falando aos nossos corações. Dá um abraço aí, pelo amor de Deus, quem está perto de você, né? Diz assim: meu irmão, minha irmã, o Senhor quer você por completo. O Senhor quer você por completo. Ele não quer uma fatia, Ele não quer um pedaço, Ele quer você inteiro na presença dEle, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Meu Deus, como é que continua um culto desse? Senta aí um pouquinho. Eita Deus. Pastor Rodolfo, obrigado, pastor. Glória a Deus. O Senhor falou conosco. Você crê que Deus falou com você nessa manhã? Queridos, temos vivido momentos nos domingos que são diferentes demais de tudo que a gente tinha vindo experimentando nesses últimos meses. Eu ouvi de alguém, de um discípulo esses dias. Ele disse: pastor, o Senhor tem falado comigo que Deus deseja trazer um crescimento diferente para a igreja do Nazareno de Caruaru. Mas queridos, há um custo. O preço foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Mas a nossa caminhada com Ele é uma caminhada de sacrifício. É uma caminhada de entrega. Eu não tenho dúvida daquilo que o Senhor falou através do irmão. Mas eu quero desafiar você nessa manhã. Entenda, há um sacrifício, há uma entrega que precisa ser feita. Olha a entrega voltando, era o tema do ano passado, pastor. Ano passado é que era o ano da entrega, mas ela volta de vez em quando. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, por falar em entrega, nós vamos nesse momento entregar nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Se você está aqui nesse momento e não entende muito bem o que está acontecendo, é muito diferente, é Deus, querido, é Deus desejando fazer coisas grandiosas em nós, para depois fazer coisas através de nós. Mas vamos entregar nossos dízimos e ofertas ao Senhor. E eu sempre tenho batido nessa tecla com os irmãos de que contribuir na casa de Deus é um ato de adoração em primeiro lugar, é um ato de gratidão, mas é também um ato de obediência. Então seja um adorador nesse momento, seja grato nesse momento, reconhecendo aquilo que o Senhor tem dado nas suas mãos, para que você possa ser um semeador na casa dele, no reino de Deus. Mas também faça isso como um ato de obediência. Nós entregamos dízimos e ofertas porque entendemos que isso é mandamento do Senhor para nós e queremos ser filhos e filhas obedientes a tudo que Ele tem direcionado para nós. Nós vamos orar e após a oração, se você nessa manhã veio preparado, né, para entregar dízimo, oferta, tem os envelopes que vão ser entregues após a oração, tem o QR Code ali no final, né, nós estamos ainda nesse desafio da reforma, já foi feita a parte de iluminação, né, já foi feita a parte, né, de derrubada do gesso, glória a Deus por isso, o andaime está ali, né, só esperando a próxima parte acontecer, né? Nós temos ainda algumas coisas para concluir tudo aquilo que a gente definiu com a junta da igreja, que precisa ser, né, procedido, né? Antes de você e eu começarmos a cultuar o Senhor, mais uma vez, a caixa ativa queimou de novo, então são muitos desafios, mas até debaixo daquilo que o pastor Rodolfo falou aqui, igreja não é só sobre estrutura e equipamentos, o seu dízimo, a sua oferta também serve para abençoar vidas, irmãos. Semana atrasada nós levantamos uma oferta para abençoar o irmão Nilson, que nem da igreja do Nazareno de Caruaru é, e nós enviamos lá no grupo da membresia, mas louvado seja Deus, irmãos, nós levantamos uma oferta para o nosso irmão, né, que está lutando contra a leucemia, de R$ 1.300. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? E podemos enviar, podemos, né, estar abençoando a vida dele, mas, né, os desafios são em todos os sentidos, queridos. Temos uma filha em Riacho das Almas, uma congregação que depende de nós, e que também apoiamos pessoas lá, ajudamos pessoas em suas necessidades materiais, porque isso é a igreja do Senhor. Então nós vamos ficar de pé, fique de pé, nós vamos orar ao Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas. Pedi para a seminarista vir aqui orar, nesse momento, e após a oração, enquanto nós louvamos ao Senhor, você traz seu dízimo e sua oferta. Amém. Oremos. Senhor, muito obrigada, Pai, por
por esse culto, por tudo que o Senhor tem feito. Nesse momento, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, para Te adorar também com aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós colocamos diante de Ti todas as ofertas, todos os dízimos, Deus, que eles sejam para a honra e glória do Teu nome, que eles sejam, Senhor, para o avançar do Teu reino, Pai, aqui nessa cidade, aqui na cidade de Riacho das Almas, que o Senhor possa direcionar o uso desse dinheiro, Pai, para a honra e glória do Seu nome. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando nós adoramos ao Senhor, traga seu dízimo, sua oferta, no nome de Jesus. Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Te adorarei, aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Vamos dizer, Senhor, Tu és bom. Declare. Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Somente a igreja, com toda a força, declare. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Amém? Aleluia, Deus é bom. Ele tem sido bom na minha vida, na tua vida. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Amém? Da paz está fazendo sinal. Vamos ter algum momento de aviso. Então fique sentado um instantinho mais uma vez. Venha cá, irmã da paz. Graças e paz, meus irmãos. Hoje, essa semana nós tivemos dia 15, o dia do professor. Amém? Todos, o pastor inclusive deu uma palavra lá, né, para os professores. E eu queria chamar aqui ao altar todos os professores da nossa igreja, que dão aula na EBD. A equipe do Ministério Infantil, o nosso pastor, Júlio, pastor Júlio, irmã Cíntia, Larissa, Thaís, Camila, Thaíse, Vivian. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. E Áscara. Mais alguém do Ministério Infantil que eu estou esquecendo. Eu sei que Bruno, o pastor Davi, o irmão Davi, né, de Riacho, que também dá aula para os jovens, mas e Bruno está viajando. Amém? Eu queria que vocês estendessem as suas mãos para que a gente orasse por eles, pedindo que o Senhor continue derramando na vida deles. Amém? Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, por cada um dos Teus servos que estão aqui no Teu altar, ó Deus. Deus, como glorificamos o Teu nome, Senhor, por aqueles que dizem sim para Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles, Pai. Sabemos que tudo que eles fazem para o Senhor é de forma intencional. Como ministrou o pastor Rodolfo,
Nós temos presenciado, Senhor, o preparo aqui do nosso ministério infantil, do nosso pastor Davi, de cada professor que o Senhor levantou nesta casa de oração, Senhor, nesta comunidade. E o nosso coração se enche de alegria, Senhor, se enche de alegria pelo privilégio, Pai, que nós temos de ter aqui nesta igreja um EBD cheia da Tua graça, do Teu poder, do Teu conhecimento, da Tua sabedoria. Ó Deus, obrigado que o Senhor derrame cada vez mais na vida dos Teus filhos, Senhor, sabedoria, discernimento de espírito, tudo que o Senhor tem para derramar na vida deles, Senhor, nessa área de ensino, que o Senhor continue derramando, Senhor, e que a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, aprenda, Senhor, a valorizar a escola bíblica deste lugar, Senhor. Senhor, que privilégio, Senhor, que privilégio nós temos, Pai. Tantas pessoas que disseram sim aqui para Jesus, para vir ensinar, para vir cuidar do ministério infantil. Nós temos as meninas na hora da EBD, nós temos as meninas na hora do culto, fazendo o culto infantil. Deus, que precioso. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e tem derramado na vida dos nossos irmãos. Que o Senhor continue usando eles com graça, misericórdia e poder. No nome santo de Jesus. Amém. Eu vou entregar uma lembrancinha para eles, né? Em nome de toda a igreja. Eu preciso de ajuda, não sei nem como começar a soltar aqui. Em nome da igreja, eu vou entregar uma lembrancinha para eles. Amém? Obrigado, gente, e glória a Deus por isso, queridos. A responsabilidade de ser um mestre na casa de Deus é uma coisa assim. Tiago diz expressamente que aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor. Você não faz ideia da responsabilidade que é ensinar. Por isso nós louvamos a Deus por tantos que Ele tem levantado na nossa casa para abençoar o povo de Deus através do ensino. Irmãos, eu vou pedir ajuda. Onde é que está a caixa? Ali atrás? Pega um ali para mim, por favor. Queridos, sim, lembrei agora o que eu ia avisar. Mês de novembro, irmãos, nós vamos ter impacto evangelístico lá em Riacho das Almas, amém? Quem acredita que Deus vai impactar aquela cidade através do evangelho, através do poder de Deus, com libertação, com cura, com salvação, com tudo, né, que há de bom da parte do Senhor, irmãos? Nós estamos nos aproximando. Nosso impacto vai ser dias 14, 15 e 16 de novembro. A gente vai estar recebendo, né, os irmãos da Igreja do Nazareno de Jaboatão, lá, o pastor, né, Sérgio vai estar somando força conosco, com uma equipe, né, preciosa, vão estar evangelizando, visitando casas, fazendo culto ao ar livre. São 3 dias realmente para impactar, e vai ser o terceiro, né, impacto que nós temos, muito próximo do aniversário de 1 ano da missão Shalom, amém? Que é a missão que nós estamos plantando lá na cidade de Riacho das Almas. Então, você é convidado a se inscrever quando a gente lançar o link, a participar, a estar junto. Não, o pessoal de Jaboatão vai vir, a gente vai servi-los e vai servir com eles, irmãos, em nome de Jesus. E eu quero trazer um motivo de oração especial, irmãos. Preste bastante atenção aqui, tá? Você está orando por isso, clamando ao Senhor. Estamos encontrando alguma dificuldade para achar um local para hospedar esses irmãos. São aí em torno de 60 a 80 pessoas, então não é qualquer lugar, né, que você consegue colocar essa quantidade de pessoas. Estamos na busca de uma escola lá em Riacho das Almas, e eu peço que você ore por isso, para Deus travar. Já mandou ofício, já conversamos com Deus e o mundo, mas nós cremos que irá acontecer, amém? Em nome do Senhor Jesus, e entregamos toda a nossa ansiedade quanto a essa questão nas mãos do Senhor. Um outro aviso importante, cadê? Chegou. Queridos, como eu falei no grupo, olha que bênção, é um testemunho também, né? Como eu falei no grupo lá da membresia, Deus nos deu a alegria de
pela primeira vez, né, participar da publicação de um livro impresso. Esse livro que você está vendo aqui é também meu livro, né, eu sou um dos autores e ao final nós estamos com algumas cópias. Se você deseja adquirir, né, a gente vai tentar montar ali na parte de trás uma mesa, alguma coisa assim, né, para que você possa adquirir esse livro chamado Promessas, amém? Quem acredita nas promessas do Senhor? Você acredita nas promessas de Deus? Esse livro é todo sobre promessas. O meu capítulo, o capítulo que eu escrevi, é sobre promessa. Você quer? Olha, ele está com a mão levantada, então esse aqui é seu. Muito bem. O capítulo que eu escrevi se chama Promessa e Ministério. Então é sobre as promessas de Deus voltado na área de ministério, de chamado, de vocação. Mas há muitos temas trabalhados aqui. Há um capítulo sobre a promessa do Espírito Santo, né? Há um capítulo sobre não confundir a promessa de Deus com delírio. Esse bem importante também. Então, sabemos que é um tema especial e vai ser para a sua edificação também. Você comprando, vai abençoar a minha vida, né? O valor é de R$30, então temos algumas unidades aí bem limitadas, né? Os autores ficaram com uma quantidade bem limitada de livros, mas eu quis priorizar, né, a igreja, né, que é a nossa casa, para que você possa comprar para dar de presente também. Então, você vai poder fazer isso lá ao final, tanto através, né, do dinheiro físico, do QR Code, no Pix também, você vai poder fazer e estar nos abençoando assim. Outro aviso, irmãos, muito importante que eu quero trazer para vocês, é que nos próximos finais de semana, você não vai nos ver por aqui. Não é porque a Olivia já nasceu, espero que não, pelo menos. Eu espero que não. Esperamos que ela venha só em dezembro mesmo, mas porque nós alinhamos com a junta da igreja um tempo de descanso, né, da família pastoral. Então, teremos aí, com a graça de Deus, 15 dias de recesso, né? A gente tinha esse tempo previsto para o dia 9 a 23 de outubro, mas aí o teto disse não, vai não. E aí a gente teve que segurar um pouquinho esse período, mas vamos ter um tempo não de descansar completamente, mas porque, como vocês sabem, eu trabalho fora, mas de dar uma pausa nas atividades ministeriais, até para a gente poder arrumar o quarto de Olivia. Se ela vier antes, vai ser uma bênção, viu, pastor? Vai ser uma bênção. Exatamente, tá desse jeito, né? Para o papai poder pintar o quarto de Olivia, montar os móveis, né? Tirar algumas coisas ainda que estão lá no quarto, mas vamos ter esse tempo de recesso. Então você não vai nos ver provavelmente nos próximos 2 finais de semana aqui, mas não é porque a gente desviou, afastou, né? Vamos continuar adorando ao Senhor, inclusive cultuando com outros irmãos em outras igrejas, mas você vai estar aqui servindo ao Senhor durante esses dias, né? Apoie a junta, siga as orientações dos irmãos que vão estar também orientados a esse respeito, né? Do como proceder durante esses dias, e será um tempo, cremos, também abençoado para nós como famílias. Precisamos, né, desse tempo, precisamos estar, né, desenvolver esse tempo de descanso também, né, de dar uma pausazinha. Tem sido realmente um ano bem intenso, mas esse descanso também é porque nós cremos, queridos, que 2026, não é porque é o último ano que o pastor Davi está voltando, né? Eu estou voltado para 4 anos e o último é 2026, mas realmente por direcionamento do Senhor nós cremos que 2026 será um ano diferente, irmãos, e é por isso que quando nós voltarmos desse período, depois do dia 9 de novembro, nós vamos ter a nossa reunião de membresia, amém? Você que é membro da igreja, que está no discipulado, nós temos muitas coisas para te informar a respeito do que Deus tem colocado no nosso coração para o ano 2026. Agenda da igreja local, mudança de postura, mudança em algumas dinâmicas da vida de igreja, e você precisa fazer parte daquilo que Deus deseja fazer nesse lugar, amém? Diga para quem está do seu lado, você pode fazer parte do que Deus deseja fazer nesse lugar, amém? 12h35, eu já estou sentindo o cheiro da comida. Nos perdoe passar um pouquinho desse tempo, mas tudo está debaixo da direção do Senhor. Fique de pé, nós vamos orar encerrando esse culto. Mais uma vez, pastor Rodolfo, muito obrigado. Estamos juntos. E como eu disse ali atrás, primeira de muitas. O pastor Rodolfo não conhecia Caruaru. Existe isso. Então, antes dele sair, antes de terminar a programação, todo mundo vai dar um abraço para o pastor Rodolfo, para ele perceber como o Caruaru é diferenciado. Sim ou não? O Caruaru é diferente, não é? Então você vai receber esses irmãos. Você que esteve nos visitando hoje, a Júlia, o Vitor, seja bem-vindo, volte mais vezes aqui nesse lugar. Esse é o lugar para você estar, é uma casa, é um lugar para ouvir a voz do Senhor. Nós contamos com a sua presença outras vezes, vai receber também um abraço, né, de todos os irmãos. Feche teus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Deus, que privilégio, como é bom estar na tua presença, Deus. Que coisa diferente, que coisa preciosa, que coisa prazerosa, como é doce a voz do Senhor, ó Deus, aos nossos corações.
nós rendemos a Ti nessa manhã, Pai, todo louvor, toda glória, toda majestade por tudo que nós vivemos aqui nesse lugar. E nós te pedimos, Pai, faz mais, fala mais, ministra mais aos nossos corações. Ó Deus, que esse culto seja apenas o início de um fluir especial do Senhor nos próximos dias. Ó Deus, e até que o Senhor venha, queremos estar nesse lugar da presença do Senhor, Pai. Esteja com o Teu povo, ó Pai, na volta para casa, abençoa as famílias aqui representadas. Ó Deus, eu declaro sobre o Teu povo que essa semana será de portas abertas, Pai. Ó Deus, na vida, ó Deus, na casa de cada um dos Teus filhos e filhas. Assim nós choramos, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você o Senhor erga o brilho de sua glória e te dê a paz. Porque fiel é o que nos chama à santidade, o qual também o fará para a glória de Deus Pai. E nós dizemos juntos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe tua vida. Vai na paz do Senhor Jesus, não sai sem falar com seu irmão, com sua irmã.